19. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 19. Esse é o texto base da nossa reflexão na noite de hoje, e a partir do qual falaremos pelos próximos 30 a 40 minutos. Filipenses 3, 19. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Mais uma vez, os amados irmãos, tão somente acompanhem comigo a leitura do texto, ora indicado. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus traga a partir dessa exposição despertamento espiritual, vivificação espiritual sobre todos nós. Na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisaremos ter em mente algumas verdades. Verdades estas que precisam moldar a nossa vida, moldar o modo como nós olhamos igreja, como nós olhamos a nossa vida, a fé cristã, a pregação do bom evangelho, o anunciar das boas novas de salvação. Verdades estas que devem, por sua vez, permear o nosso interior, gerando mudanças de dentro para fora. Mudanças, portanto, verdadeiras, genuínas. As verdadeiras mudanças, elas não são meramente aparentes. As mudanças que têm resultados para a eternidade, elas ocorrem no interior da nossa alma, no interior da nossa mente, do nosso coração, afetando como uma consequência inevitável as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos. Que verdades são essas que eu e você precisaremos ter em mente, na medida em que nós adentrarmos ao texto em questão? Os falsos mestres terão um fim trágico, vergonhoso. E eu e você não podemos perder isso de vista. O fim dos falsos mestres é a vergonha eterna, a perdição eterna. E o que é mais interessante é que todos aqueles que se lançarem também nos seus caminhos não terão outro fim, a não ser também vergonha eterna, perdição eterna. Portanto, um fim trágico. Não importa quão acalorado seja o discurso, não importa a aceitação grandiosa do dito pregador A ou B. Se constitui um falso mestre, se constitui um falso arauto do evangelho, se é, portanto, um falso crente, o seu fim é vergonhoso, o seu fim é trágico, diz respeito basicamente à perdição eterna. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisaremos ter em mente que os falsos mestres mostrar-se-ão mais apegados às coisas deste mundo que jaz no maligno. Portanto, o discurso, a postura, as ações e reações serão sempre pautadas pelo individualismo, pelo egocentrismo. São indivíduos avarentos. Portanto, penso eu, que aqui eu já posso trazer uma aplicação prática ao seu coração. Cuidado com todo discurso, independentemente de onde ele venha, que foca ou que foque somente nas coisas deste mundo. Nós estamos apenas de passagem. Nós somos forasteiros nesta terra. Nós somos peregrinos. O nosso foco maior, a atenção do nosso coração, não deve estar
ancorada nas coisas deste mundo, mas nas coisas do mundo do porvir. Portanto, muito cuidado com todo e qualquer tipo de discurso que foque somente nas coisas deste mundo. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que todos nós estamos debaixo ou sob algum tipo de influência. Isto é inevitável. Eu e você estamos sendo influenciados por pessoas que estão próximas a nós, por pessoas que nós conhecemos pessoalmente, por pessoas que estão distantes. E algumas dessas pessoas talvez nós nunca iremos conhecer, mas exercem sobre nós algum tipo de influência. Chama a sua atenção para um detalhe. Nós teremos provavelmente o mesmo fim dos nossos influenciadores. Aí a pergunta que surge neste momento é justamente esta: quem influencia as tuas decisões? Quem influencia o teu coração? Quem influencia as escolhas da tua alma? Nós iremos ter o mesmo fim daqueles que nos influenciam. Se aqueles que nos influenciam são falsos crentes, ímpios, falsos pregadores com suas falsas doutrinas, não tenhamos expectativa de um outro fim a não ser o mesmo. Agora, se eu e você somos influenciados por homens de Deus, por mulheres de Deus, servos do Altíssimo, também tenhamos a certeza de que o nosso fim será semelhante. No domingo passado, nós falávamos também sobre falsos mestres. O texto que nos orientou naquele encontro fora o texto de Filipenses 3, 17 e 18. E o tema é o mesmo da noite de hoje, da exposição da noite de hoje. Advertências à igreja cristã ante os falsos mestres. O apóstolo Paulo nos ensinara 3 importantes verdades à luz dos versículos 17 e 18. A primeira delas: a igreja precisa atentar para o exemplo de vida e doutrina apostólica ante os falsos mestres. Existem falsos mestres na contemporaneidade. A igreja está sendo atacada todo santo dia por falsos discursos, por falsas doutrinas. Eu e você não podemos perder de vista aquilo que fora experimentado, vivenciado pelo colegiado apostólico primeiro. E aí eu não estou a me referir sobre os atuais apóstolos, que não podem ser, independentemente da aceitação da grande massa que consegue arrebanhar, não são verdadeiros apóstolos. Apóstolos somente aqueles que estão nas páginas das Sagradas Escrituras, os verdadeiramente aprovados por Deus. Que eu e você não percamos de vista o exemplo de vida destes verdadeiros cristãos, responsáveis por lançarem os fundamentos da verdadeira igreja, a saber, Cristo Jesus. Vimos também, no domingo passado, que a igreja precisa atentar para o fato de que é possível haver falsos mestres em seu interior. Versículo de número 18, primeira parte. Na ocasião, nós destacamos, por exemplo, que na seara essa que está pronta para a colheita, nós temos joios. Nem todos que estão na igreja verdadeiramente pertencem a Deus. Eu e você não podemos ser ingênuos. Subjaz por detrás de todo falso mestre um falso crente, uma falsa cristã, um falso cristão. Dentre tantas colocações naquela noite, uma delas: que tipo de crente é você? Você é trigo ou você é joio? Nas páginas das Sagradas Escrituras, os que pertencem a Deus são retratados como trigo. Os que pertencem ao maligno são retratados como joio. Quem é você? As tuas ações, as tuas reações denunciam quem é você. Se no seu interior você está dizendo, é claro que eu sou trigo, as tuas ações não deixam você mentir.
eu já conheço você. Ou boa parte desta igreja. Concluí agora 10 meses de trabalho frente a esta igreja. Estou no meu 11º mês de trabalho frente a essa igreja. Eu não conheço todos vocês com riqueza e detalhes, mas eu já conheço alguma coisa. Vocês não me conhecem com riqueza e detalhes, mas já sabem alguma coisa sobre mim. Nós não conseguimos mentir um para o outro mais. Você sabe quem eu já sou, e eu já sei quem é você. Quem é você no contexto desta igreja? Terceira importante verdade destacada naquela noite. A igreja precisa atentar para o fato de que os falsos mestres negam a suficiência de Cristo Jesus. Última parte do versículo de 1:18. Todo aquele que nega a centralidade de Cristo é um falso crente. É um falso mestre, um falso profeta do Senhor. Onde Cristo, Jesus, se encontra em sua vida? Do lado de dentro ou do lado de fora? Onde Jesus está nesse exato momento? Onde Ele estiver, é um apontamento para o fato de se você é de fato verdadeiro cristão ou não. Na sequência, versículo 19. E o que eu e você encontramos no versículo 19? O apóstolo Paulo, continuando a falar sobre os falsos mestres. Logo, eu não poderia dar ao versículo 19 outro tema a não ser este. Advertências à igreja cristã ante os falsos mestres. Quais são as lições que nós podemos extrair do versículo 19? Algumas delas. Em primeiro lugar, a igreja precisa atentar para o trágico fim dos falsos mestres. Onde é que está isso no texto? Versículo 19, primeira parte. Acompanha comigo a leitura do texto, mente cativa às Sagradas Escrituras. O destino deles é a perdição. Meus amados irmãos, não tenhamos dúvidas acerca disto. Eu e você não podemos ser ingênuos. Muitos destes falsos mestres na contemporaneidade conseguem arrebanhar multidões. Eles estão envolvidos por grandes holofotes, grande aceitação. O discurso é agradável aos ouvidos. O discurso massageia o ego. Ouvi-los faz bem ao nosso corpo físico, mas não faz bem ao nosso corpo espiritual. Ouvir os falsos mestres nos enche das coisas deste mundo, mas nos torna cada vez mais vazios das coisas do mundo do porvir, onde o Senhor Deus é prioridade máxima e absoluta. A expressão perdição que aqui aparece, no início do versículo 19, traz lá no texto original a ideia de esbanjamento, extravio, desperdício. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Em João 17:12, é a mesma expressão que aparece para se reportar a Judas Iscariotes, o traidor, chamando-o de filho da perdição. Qual que é a ideia presente no início do versículo 19? A ideia aqui é de uma vida desperdiçada. A ideia aqui é de uma colheita de eterna perdição. Não se engane, o futuro destes falsos mestres é vergonhoso. Não importa a dimensão da glória que os envolve nesse tempo presente. O futuro deles é trágico. Pergunta, por que o apóstolo Paulo faz esta colocação aqui? Para mostrar aos crentes filipenses, não somente o destino trágico dos falsos mestres, mas também dos seus discípulos. Logo, cabe aqui a seguinte pergunta: quem influencia você? Quem influencia as escolhas do seu coração? Quem influencia as escolhas da sua mente? A tua vida moral, a tua vida sentimental, a tua vida financeira, sobretudo a tua vida espiritual. O que não falta no interior da igreja são falsos crentes, com seus falsos discursos, falsos mestres. Quem influencia você?
Quem está por detrás das tuas ações ou reações? Talvez você esteja dizendo aí no interior do seu coração: pastor, eu sou mais eu, ninguém me influencia. As minhas decisões, quem toma todas elas, sou eu mesmo e debaixo de critérios pessoais. Lê do engano. Todos nós estamos sendo influenciados por alguma coisa ou por alguém. Quem é que te influencia? Não se engane. O futuro dos falsos mestres é vergonhoso, é trágico. E todos aqueles que derem crédito a estes falsos mestres com seus falsos discursos, não têm uma expectativa de outro fim, a não ser o mesmo, um fim trágico, vergonhoso. Parafraseando o apóstolo Paulo e muitos outros bons comentaristas das Sagradas Escrituras, uma eternidade de perdição. Segunda importante verdade que se extrai do versículo 19. A igreja precisa atentar para o fato de que os falsos mestres adoram a si mesmos. Onde é que está isso no texto? Versículo 19, segunda parte. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Olha o que diz o texto. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Pergunta. Se alguém te parasse na rua e te perguntasse o que Paulo quis dizer na segunda parte do versículo 19, Filipenses 3. O Deus deles é o ventre. O que está por detrás disto? Perceba a importância e o valor de uma exposição meticulosa das Sagradas Escrituras. Verdades como essas não podem passar despercebidas. A expressão ventre que aqui aparece, à luz do texto original, pode também ser traduzida por útero, umbigo. Certamente você já viu ou ouviu alguém falando: fulano parece que tem um rei na barriga. E esta sentença, essa afirmação, nos remete ao período das grandes monarquias antigas, em que as mulheres engravidavam-se dos reis, gerando nos seus ventres os futuros príncipes. E elas, por sua vez, se achavam melhores do que todas as demais. Daí é que se vem a ideia de o fulano, a fulana, parece que tem um rei na barriga. E é alguma coisa parecida com isso que o apóstolo Paulo está dizendo na segunda parte do versículo 19. Tem como ser mais claro? São pessoas individualistas. São pessoas mais cheias de si mesmas do que de Cristo. São pessoas cuja ambição, cujo interesse volta-se para a saciação dos seus próprios prazeres. São pregadores que nunca vão confrontar o pecado. São pregadores que nunca irão falar sobre juízo, sobre o inferno. Nunca serão um estorvo no caminho de ninguém. Por que não? Porque os interesses são outros. São pregadores muito mais movidos pelo próprio sustento, suas ambições pessoais, seus altos salários. Cheios de conchavos, de acordos, são levianos, são irresponsáveis. Nunca irão confrontar o pecador miserável na multidão dos seus pecados. E o que é mais interessante, estes falsos mestres, eles não têm compromisso com a exposição contínua das Sagradas Escrituras. Em outras palavras, com a exposição de todos os desígnios de Deus. Por que não? Porque se o pregador assumir o compromisso da lectio contínua, ou a exposição continuada das Sagradas Escrituras, ele vai ter que expor textos difíceis. Ele vai ter que expor textos que confrontam-nos, que nos humilha, que nos coloca no nosso devido lugar. E estes falsos mestres não estão preocupados com isso. Tem como dizer com outras palavras estas verdades? O Deus deles é o próprio ventre. Eles estão mais preocupados consigo mesmos. Não interessa se você está indo para o inferno.
Não interessa se a tua vida moral está desacreditada. Não interessa se a tua vida espiritual está em ruínas. O importante é eles. Logo, eles sempre pregarão aquilo que a igreja quer ouvir. Nunca aquilo que a igreja precisa ouvir. Pergunta: a quem você tem ouvido? O acesso a muitos de vocês se restringe a 1h30 no culto de domingo à noite. E eu não os vejo durante a semana. Quem você tem ouvido? Quem de fato é o seu pastor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado? A quem você tem ouvido? Disse o apóstolo Paulo: o Deus deles é o ventre. Logo, a igreja precisa atentar para o fato de que os falsos mestres adoram a si mesmos. Terceira importante verdade na noite de hoje. A igreja precisa atentar para o fato de que os falsos mestres se orgulham do que deveriam se envergonhar. Versículo de número 19, terceira parte. Mente cativa às Sagradas Escrituras. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Pergunta: o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Terceira parte do versículo 19. A glória destes falsos mestres, igreja dos Filipenses, é a sua própria infâmia. Se eu e você formos vasculhar o texto original, infâmia, a palavra que lá está, também nos permite a ideia de desonra, perda de crédito moral. Aqui o apóstolo Paulo está usando de uma ironia. Em outras palavras, de uma figura de linguagem que consiste em dizer o oposto daquilo que pretende comunicar. Tem como ser mais claro? O apóstolo Paulo está sendo um tanto que sarcástico aqui. Vocês, falsos crentes, falsos mestres, falsos pregadores, que estão aí na igreja em Filipos, se gloriem. Se exaltem, podem se vangloriar, mas se vangloriem, se exaltem na própria infâmia, na própria vergonha, na própria desonra, pois é isto que vocês estão a colher mais cedo ou mais tarde. Eles consideram o bem mal e o mal como se fosse algo bom. E eles, de forma estarrecedora, gloriam-se nestas coisas. O certo se torna errado, e o errado se torna certo. O que é pecado não é tratado como pecado. E o que não é pecado, eles dizem que é pecado. Nunca diga que é pecado aquilo que as Sagradas Escrituras não diz que é pecado. Cuidado com a sua religiosidade. Cuidado com os seus achismos. A Bíblia diz que é pecado uma lista de coisas, mas nem todas as coisas são atitudes pecaminosas. A verdade é que estes falsos mestres gloriam-se, ou devem se gloriar, na própria infâmia, na própria desonra. E o que é interessante é que este é também o fim trágico de todos os seus discípulos. Portanto, tome bastante cuidado com os pastores que você ouve, com os evangelistas que você ouve. Tome bastante cuidado com aqueles indivíduos que nas grandes plataformas midiáticas, eles abrem a Bíblia. Eles aparecem de ternos e gravatas, com grande aceitação, com grande visualização. Tomem cuidado. Não é porque o sujeito fala de Deus, não é porque o sujeito conhece as Sagradas Escrituras, que ele seja verdadeiramente do Senhor. Eu e você não podemos ser ingênuos em pensar que todos aqueles que falam em nome de Deus, de fato foram enviados pelo Senhor. Existem falsos obreiros, falsos crentes, falsos pregadores de um falso evangelho. Como saber a conduta, a postura, para além do púlpito? No púlpito,
O discurso, por sua vez, já começa a evidenciar alguma coisa, mas é o convívio. Portanto, eu e você precisamos estar atentos, pois os falsos mestres tendem a se orgulhar daquilo que deveriam se envergonhar. Eles se orgulham, por exemplo, se você ainda não entendeu o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vai um exemplo. Eles se orgulham de terem as suas igrejas abarrotadas de pessoas. Eles se orgulham de terem nas plataformas midiáticas vários milhões de seguidores. Eles se orgulham disso. Mas o discurso é mentiroso. O discurso é falacioso. Eles deveriam se envergonhar de estar enganando toda uma multidão. Eles estão indo para o inferno e estão arrastando uma grande geração. Eles se orgulham disso. E aí vem dizer o apóstolo Paulo, eles deveriam se envergonhar destas coisas. As pessoas que influenciam você, os pastores a quem você dá crédito, aqueles pregadores que você segue nas grandes plataformas midiáticas, do que esses camaradas se orgulham? Do que esses pregadores se orgulham? Cuidado! Os falsos mestres se orgulham do que deveriam se envergonhar. Em quarto lugar, a igreja precisa atentar para o fato de que os falsos mestres preocupam-se mais com as coisas terrenas do que com as coisas espirituais. Onde é que está isso no texto? Última parte do versículo 19. Mente cativa as Sagradas Escrituras. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eles tratam a fé cristã como uma fonte de lucro. Nós não podemos ser ingênuos. Igreja, fé, Sagradas Escrituras se tornou um mercado altamente lucrativo, meus irmãos. E os falsos mestres estão a explorar estas coisas, este nicho, com uma voracidade terrível. E o que é mais assustador, muitos acabam aderindo. Por quê? Porque não conhecem o bom evangelho, a verdade da salvação, a verdade que liberta, o verdadeiro Cristo. A igreja, meus amados irmãos, se tornou um comércio. E eles exploram isso com afinco, com dedicação. Eles param, eles sentam, eles estabelecem estratégias de como extrair o máximo de recursos. Repito, igreja, fé, Sagradas Escrituras se tornou um mercado altamente lucrativo. Nós não podemos ser ingênuos. Meus amados irmãos, os que o movem não é outra coisa senão o que é terreno. Eles não se preocupam com o inferno. Eles não se preocupam com o céu. Eles estão cegos espiritualmente e gerando uma multidão de crentes também cegos espiritualmente. E é nosso dever alertar a igreja, cuidado! Não é porque fala bem, não é porque de alguma forma consegue arrebanhar multidões, não é porque tem grande aceitação. Estas coisas não definem um bom pregador das Sagradas Escrituras. Eu vinha para a igreja e meditava nos critérios que nós devemos utilizar para escolher uma igreja para congregar. Muitos escolhem uma igreja para congregar pela facilidade da locomoção. É perto da minha casa, então eu vou congregar. Não, está errado. Porque a igreja perto da sua casa pode não ser uma igreja bíblica, porque é conduzida por um falso mestre. Um outro critério, não é porque a minha mãe vai lá. Quem disse que a tua mãe ou o teu pai, seja lá quem for, a minha mãe, meu pai, seja lá quem for, é critério definidor
para me mostrar onde eu devo congregar ou não. Quem deve definir onde eu devo congregar ou não é as Sagradas Escrituras. É lógico que se eu estivesse falando para meninos, e eu quero acreditar que eu não estou falando para meninos, nem meninas, a conversa deveria ser outra. Por quê? Na condição de crianças, ainda precisam estar debaixo da guarda de seus respectivos pais. Mas eu não estou pregando para menino na noite de hoje. Então, no final das contas, meus amados irmãos, nós congregamos numa determinada igreja, ou procuramos uma determinada igreja para congregar, não é porque nós temos parentes naquela igreja, não é porque nós temos amigos naquela igreja, é por causa da centralidade de Cristo Jesus. Nem todas as igrejas onde os nossos parentes congregam são de fato genuínas. Por que não? Porque são dirigidas por falsos mestres, falsos pregadores. Você quer ver outro critério? Por que você está congregando naquela igreja? Não é porque lá eu fui muito bem acolhido. Não, lá eles me cumprimentam, me abraçam. Não, quando eu chego lá, a sensação que eu tenho é que eu estou chegando em casa. Quem disse que igreja precisa ser tratada dessa forma? Isso não significa dizer que agora nós precisamos tratar uns aos outros na base de pontapés, palavras duras e coisas do tipo. Não, não é isso. Mas este não é o critério definidor para que eu possa escolher uma boa igreja ou não. Quais são os critérios de uma boa igreja? Pregação fiel das Sagradas Escrituras. E quem define isso não sou eu. É o próprio texto bíblico. É a história da igreja, das boas igrejas. Pregação fiel das Sagradas Escrituras. O uso correto dos sacramentos e a prática da disciplina eclesiástica. Em muitas igrejas não há pregação fiel das Sagradas Escrituras, não há uso correto dos sacramentos e não se ouve falar de disciplinas eclesiásticas. Venha, você que nos visita na noite de hoje, do jeito que você está, como você está. Venha e permaneça do mesmo jeito. Não. Literalmente não. Venha do jeito que você está. E de alguma forma esteja certo de que se você não mudar, o próprio sistema vai pesar tanto sobre você que você não vai dar conta de ficar entre nós. Inevitavelmente, não porque nós somos perfeitos, mas por causa da pregação fiel das Sagradas Escrituras, que todo santo dia nos confronta, nos leva a uma mudança de vida. É impossível ouvir a pregação das Sagradas Escrituras com fidelidade e voltar para casa do mesmo jeito. Os que o movem, ou os que movem o coração dos falsos mestres, não é o céu de Deus, mas as coisas terrenas que jaz no maligno. O que move você? O que rege as suas ações? As suas reações. Qual foi o tema da exposição da noite de hoje? Advertências à igreja cristã ante os falsos mestres. 4 verdades foram destacadas. A primeira delas, a igreja precisa atentar para o trágico fim dos falsos mestres. Versículo de 19, primeira parte. Segunda importante verdade da noite de hoje. A igreja precisa atentar para o fato de que os falsos mestres adoram a si mesmos. Versículo 19, segunda parte. Terceiro lugar, a igreja precisa atentar para o fato de que os falsos mestres se orgulham daquilo que deveriam se envergonhar. Versículo 19, terceira parte. E em quarto lugar, para a gente encerrar, a igreja precisa atentar para o fato de que os falsos mestres preocupam-se mais com as coisas terrenas do que com as coisas espirituais. Pastor, ainda hoje, muitas coisas para eu fazer. Amanhã, 5 horas da manhã, eu preciso levantar, muitos afazeres durante toda esta semana. Viagens, muitos compromissos, muitos trabalhos. O que a exposição da noite de hoje tem em termos práticos para a minha vida? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas para a sua vida, que visam amarrar toda a exposição às pontas soltas e relembrar algumas verdades centrais de tudo aquilo que fora dito desde quando nós começamos essa exposição. Primeira aplicação prática para todos nós. Os falsos mestres
terão um fim trágico, a condenação eterna. Isso também se aplica aos seus discípulos. Quem influencia você? Quais são as tuas influências? Você terá o mesmo fim dos teus influenciadores. Não tenha dúvidas disso. Se quem influencia você é um falso pastor, um falso mestre, um falso pregador das Sagradas Escrituras, tenha por certo de que o seu fim será tão trágico quanto o fim deste falso pregador. Segunda importante aplicação na noite de hoje. Os falsos mestres estão preocupados somente consigo mesmos. São individualistas, egocêntricos, interesseiros. Cuidado com todos aqueles que falam mais de si do que de Cristo Jesus. Você não veio à igreja para escutar as minhas experiências pessoais. Você veio à igreja para escutar exposição das Sagradas Escrituras. Você veio à igreja para aprender mais do texto bíblico. Eu posso lhe contar uma experiência ou outra, desde que te leve para mais perto de Cristo. Se ao te contar uma experiência particular minha, e a minha experiência te fazer esquecer de Cristo, foi um ledo engano de minha parte. Então cuidado com todos aqueles que falam mais de si, menos de Cristo. Você pode até falar de você mesmo, mas sempre desembocando lá no final para Cristo Jesus. Terceira e importante aplicação para a gente encerrar. Os falsos mestres amam mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais. Cuidado com todo e qualquer discurso centrado nas coisas deste mundo. Eu cumpro o dever na noite de hoje de te dizer, você que não é bem financeiramente, você que não é agraciado com grandes recursos financeiros, há uma grande probabilidade de você morrer dessa forma. E está tudo certo. Você que possui grande quantidade de dinheiro, se você não tomar cuidado, você perde tudo. Antes de você morrer, você perde tudo, já nesta vida. Eu cumpro o dever na noite de hoje, de mais do que fazer você rico nesta terra, o Evangelho propõe te fazer rico no mundo do porvir. De uma riqueza que dinheiro algum nesse mundo consegue comprar. Não há pedra preciosa, não há ouro, não há ações, não há criptomoedas, por mais valorizadas que estejam, que se equiparam àquilo que está reservado para todos aqueles que são fiéis às Sagradas Escrituras. Então aprenda a se contentar com aquilo que Deus tem dado a você. Isso não significa dizer cruzar os braços e esperar as coisas do céu cair. Mas a trabalhar com afinco, com zelo, sempre primando pelo que é justo e honesto. E se a prosperidade financeira chegar, amém. E se ela não chegar, amém também. Aprenda a ser fiel a Deus, a despeito das circunstâncias. Aprenda a valorizar as Sagradas Escrituras, a despeito das adversidades. Se eu fosse um pregador de uma outra vertente, eu não teria escolhido esse texto. Eu teria escolhido qual? Salmo 23, que por sua vez já é extremamente assustador. Mas é possível você maquiá-lo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu estaria dizendo para você, olha, nada vai te faltar. Ou a depender da tradução, todas as coisas podem te faltar, mas o Senhor não vai te faltar. Eu poderia estar dizendo na noite de hoje, você é um gigante. Você tem um poder dentro de você que você não conhece. Descubra o teu poder e você irá superar todos os desafios da sua vida. Mas não existe isso. Você não tem poder nenhum dentro de você. Você é um amontoado de pecados, coisas ruins, terríveis. Eu e você, até um tempo atrás, éramos falsos crentes.
Mas Ele foi lá e nos despertou, abriu os nossos olhos. Pergunta, abriu mesmo? Será que Ele abriu mesmo os meus olhos? Será que Ele abriu verdadeiramente os teus olhos? Você sabe o que prova se Ele abriu realmente os meus olhos e os teus? As nossas ações e reações. O que as minhas ações falam para você? E o que as tuas ações falam daí para cá? Deus tenha misericórdia da nossa vida. Os falsos mestres amam mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais. Cuidado com qualquer tipo de discurso centrado somente nas coisas deste mundo. Foco, força, coragem da parte de Deus para ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Mais de Jesus em nós e menos de nós mesmos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. A tua palavra foi pregada e somente o Senhor para trazer a complementação adequada a tudo aquilo que fora falado. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de todos nós. O versículo de número 19 é rico demais, é valioso demais. Traz importantes aplicações extremamente pertinentes para nós hoje. Senhor Deus, tenha misericórdia desta igreja em nome de Jesus. Que nós sejamos influenciados por bons pregadores, pelos verdadeiros crentes, acima de tudo pela tua boa palavra. Os crentes aqui, sacramentalizados no texto bíblico, em nome de Cristo Jesus. Não nos deixa, Senhor Deus, olhar para os lados. Não nos deixa, Senhor Deus, olhar para este mundo, somente para o Senhor. Mantenha os nossos olhos fitos em Ti, em nome de Cristo Jesus.